Comissão especial conclui a análise dos destaques e reforma da Previdência está pronta para ir ao plenário. Série de reportagens da TV Câmara sobre medidas de combate à corrupção vence o 5º Prêmio República de Valorização do Ministério Público. E esta edição destaca também: 11ª Conferência Legislativa de Liberdade de Expressão debate os efeitos da proliferação de notícias falsas na internet. E os deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia estão preocupados com o jogo virtual Baleia Azul, que incentiva o suicídio e que já chegou ao Brasil. Boa noite em Brasília, 8h43. O Jornal da Câmara começa agora. Os deputados da Comissão Especial concluíram a análise dos destaques que poderiam alterar o texto principal da reforma da Previdência. A matéria segue agora para o plenário. Logo cedo, os agentes penitenciários faziam fila na Câmara, mas do lado de fora. Eles até tentaram forçar a entrada em um dos prédios da Câmara. Do lado de dentro, a Comissão da Previdência se reuniu com um olho lá e outro cá. Ao fechar com grade toda a circunferência aqui da Câmara dos Deputados, nós demos a seguinte senha: é daqui até a votação da Previdência no Congresso, não entra mais ninguém aqui. Porque 90% do povo brasileiro é contra a reforma da Previdência. Obviamente, todos nós gostaríamos de que o plenário estivesse absolutamente lotado para que nós pudéssemos aqui nos manifestar com a presença do povo ainda mais maciçamente. Mas essa sala tem, inclusive pela Defesa Civil, um limite de capacidade que já está observado. Então é, obviamente, demagogia pura continuarmos nesse sentido. Um acordo deixou a questão dos agentes penitenciários para ser decidida quando a reforma for para o plenário da Câmara. A comissão retomou o trabalho de onde parou, analisando 10 pontos que ainda poderiam mudar. Pelo menos um deles foi aprovado e por consenso. A Justiça Estadual poderá continuar julgando casos previdenciários onde não houver um tribunal federal. Na prática, isso significa que se você sofreu um acidente de trabalho no interior do país, não vai ter que ir até a capital do seu estado para recorrer à justiça. Ou seja, a reforma da Previdência não mexe mais com essa questão. Todos os outros 9 pontos que poderiam mudar foram rejeitados. O governo conseguiu maioria em todas as votações. 23-14, quase todas as vezes. O mesmo placar que aprovou o texto base na semana passada. Existe uma consciência muito grande de que a reforma, em termos gerais, da forma com que está sendo proposta a partir do trabalho da nossa comissão, é o que o Brasil necessita, é o que o Brasil merece. Como nós vimos, a reforma da Previdência está pronta para ser votada em plenário, mas o que todos se perguntam é se o governo vai mesmo conseguir o apoio de pelo menos 308 deputados em cada um dos 2 turnos de votação para que a reforma seja aprovada na Câmara. 2 votações com 308 votos a favor. É o necessário para que a reforma seja aprovada no plenário. Na comissão especial, o governo tinha ampla maioria, até porque fez uma série de trocas e substituições. Mas no plenário da Câmara dos Deputados, partindo da votação da reforma trabalhista, que era algo muito mais consensual, o governo chegou a minguados 296 votos. E fazendo, vamos dizer assim, uma análise bancada por bancada, eu arrisco dizer que o governo hoje não dispõe de 250 votos para a reforma da Previdência. Quem faz parte da base de apoio ao governo diz que é possível chegar a uma margem de segurança de 320 votos, acima do mínimo necessário. Estamos trabalhando para isso, eu acredito que com mais uns 20 dias nós estaremos prontos para votar com 320 votos assegurados. Ou até um pouco mais, avaliam os mais prudentes. Nós temos 3 semanas mais ou menos para garantir 330 votos. O governo vai botar em votação quando tiver 330 votos. Líder do PROS, bancada que promete votar contra a reforma, o deputado Eros Biondini aposta que existem muitos parlamentares ainda em dúvida, que podem mudar o resultado do jogo que o governo tem vencido. Ainda há muita dúvida por parte de muitos
parlamentares de vários partidos, inclusive partidos da base, em relação ao texto que irá para o plenário. As próximas semanas vão ser marcadas por intensas negociações políticas. Isso todo mundo concorda. Nós teremos todas as condições de derrotar esse projeto no plenário, porque o governo não terá 308 votos, mas para isso é indispensável que a população brasileira se mobilize, porque a pressão que está vindo por parte do governo individual, em cima de cada parlamentar, oferecendo cargos, ameaçando retirar, digamos, emendas parlamentares ou oferecendo mais, é algo vergonhoso. É uma guerra e o governo vai entrar com toda a força nessa guerra para vencer as corporações egoístas, opulentas, que consomem o dinheiro do cidadão e prejudicando principalmente os baixos salários. É um governo semi-parlamentarista, ele governa com todos os partidos. O deputado tem 3, 4 cargos técnicos, que a lei da estatal exige que fosse técnico, e nós votamos essa lei, né? Então, cargos, emendas, projetos interessantes para o seu estado, tudo sim, o governo vai ganhar essa batalha porque é fundamental. Depois da publicação do parecer final da comissão, é necessário um intervalo mínimo de 2 sessões ordinárias para que a proposta seja incluída na ordem do dia do plenário da Câmara. E uma audiência pública na Comissão de Educação debateu os impactos da reforma da Previdência no setor. Professores criticaram diversos pontos do relatório aprovado na comissão especial. Durante o debate, opiniões divergentes. O professor ele tem uma aposentadoria diferenciada pela característica da sua profissão. É uma profissão que acumula desgaste, é uma profissão que cientificamente comprovada com vários estudos. Existem doenças específicas como a síndrome de Burnout, que atinge muito a nossa categoria, os índices de violência no ambiente escolar, o adoecimento da nossa profissão. Então são características que fazem com que a Constituição tenha tratado de forma específica a nossa profissão. Essa reforma retira esse tratamento específico sem nenhuma justificativa. Nós achamos inexplicável que os professores da iniciativa privada não estejam incluídos no mesmo regime, no mesmo sistema de idade e de tempo de contribuição que os professores da rede básica. Levar o benefício da aposentadoria para uma parte dos professores da rede privada e não levar para outros, nós achamos que isso não é justo. O deputado Léo de Brito, do PT do Acre, que propôs o debate na Comissão de Educação, disse que a desvalorização dos professores atinge diretamente toda a sociedade brasileira. Os impactos continuam sendo grandes, não só da reforma da Previdência, mas da reforma trabalhista, que atinge os trabalhadores do setor privado, das terceirizações, inclusive os riscos para carreiras, como as carreiras dos professores, dos funcionários das escolas, dos servidores de apoio e, obviamente, dos próprios estudantes que cada vez mais ficam com menos perspectivas de terem acesso à aposentadoria no futuro. A Comissão Especial da Reforma Política aprovou hoje o segundo relatório parcial. O texto unifica o prazo para a chamada desincompatibilização, ou seja, o prazo para quem ocupa algum cargo público se afastar da função para participar da disputa eleitoral. O segundo relatório da Comissão Especial da Reforma Política previa inicialmente um prazo único de 4 meses para desincompatibilização eleitoral. Mas a maioria dos deputados do colegiado defendia um prazo maior. E o relator alterou para 6 meses. Ou seja, quem quiser concorrer a qualquer mandato eletivo deverá se afastar de cargo, emprego ou função pública por 6 meses antes da eleição. O texto principal foi aprovado por unanimidade. Mas outro ponto alterado pelo relator foi a inclusão de uma sugestão do Ministério Público para que líderes religiosos também tenham de se afastar de suas atribuições para participar das disputas eleitorais, o que gerou polêmica. É evidente que quando um líder religioso, seja um pastor, seja um pai de santo, seja um padre, ele se predispõe a participar efetivamente da carreira política, é evidente que ele vem numa convocação da própria sociedade. E quando vem uma possibilidade de que ele se ausente do que faz, eu acho que chega a ser até discriminatório. É bom destacar que não é uma perseguição, jamais seria a instituição religiosa. Nós temos aqui líderes religiosos fantásticos nessa casa, que eu tenho muito respeito.
mas ela diz respeito a outras categorias também. Um radialista, por exemplo, um profissional da imprensa que tem que ter uma descompatibilização. E nós temos que aprofundar ainda mais. Em alguns casos, para mim, tinha que ser maior o tempo. Por causa da falta de acordo, essa parte do texto sobre o afastamento de líderes religiosos de suas funções para disputar uma eleição foi votada separadamente e retirada. Nós temos mais ou menos 40 funções diferentes no Brasil e com vários prazos diferentes, inclusive na área militar com vários prazos. Está, a partir de agora, e sendo aprovado no plenário e no Senado Federal, será tudo de 6 meses, incluindo novas categorias. O que a gente não conseguiu incluir hoje foram os líderes religiosos aqui na comissão, não teve acordo, mas isso não está imune de voltar ao debate no plenário da Casa. A comissão já havia aprovado o primeiro relatório parcial sobre formas de democracia direta. Na próxima terça-feira, o colegiado vai começar a discutir o terceiro e último relatório parcial, e que deve ser também o mais polêmico, já que trata do sistema eleitoral e do financiamento de campanhas. E nesta quarta-feira, a Comissão Especial da Reforma Política promove uma audiência pública. Os deputados vão ouvir 2 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E a equipe de jornalismo da TV Câmara recebeu agora há pouco o Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal, entregue pela Associação Nacional dos Procuradores da República, na categoria Jornalismo Televisivo. A série de reportagens sobre as 10 medidas de combate à corrupção tinha sido selecionada como uma das 3 finalistas na premiação entregue pela ANPR. Ao longo de 4 capítulos, o repórter Tiago Ramos explicou no final do ano passado quais foram as medidas apresentadas pelo Ministério Público e como elas funcionariam na prática após a aprovação pelo Congresso Nacional. A edição de texto foi da jornalista Cláudia Lemos, com videografismo de Diego Cajueiro e edição de imagens de Marco Couto e Marcelo Abelha e imagens de Edson Palma. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, será o relator geral da proposta orçamentária de 2018. Ele foi designado pelo presidente em exercício da Comissão Mista de Orçamento, senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. O anúncio pegou os deputados de surpresa, já que a nomeação geralmente é feita pelo presidente da comissão, que até agora não foi eleito. Os trabalhos do colegiado vêm sendo conduzidos pelo senador Antônio Carlos Valadares, por ele ser o integrante mais velho e com o maior número de mandatos entre os senadores. Mas o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, depois de se reunir com lideranças do Senado, contestou a decisão do presidente em exercício da Comissão de Orçamento, que, por sua vez, disse estar cumprindo o regimento. Não pode ser revista porque é uma indicação regimental. O bloco maior da Câmara dos Deputados é o bloco do qual faz parte o deputado federal Cacá Leão. Então, qualquer que seja o presidente designado para presidir essa comissão em caráter definitivo, vai ter que confirmar a minha indicação. A comissão de orçamento ela funciona muito por acordo. Então, enquanto não se tiver terminado de construir o acordo, talvez mais uma semana, mais um dia, de hoje para amanhã, não seja um problema. O problema é eleger numa disputa o que vai gerar uma inviabilização da comissão de orçamento o ano inteiro. A minha opinião é que o mais velho preside a sessão que vai eleger o novo presidente. Eu acho que é a única atribuição que o presidente tem. Mas certamente na reunião de amanhã, ou quando for eleito o novo presidente, vai ter a questão de ordem e essa questão vai estar resolvida. A CPI da Lei Rouanet aprovou hoje o relatório final do deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Houve acordo entre os deputados da oposição e da base do governo e, com isso, o parecer foi aprovado por unanimidade. A CPI da Lei Rouanet foi criada para investigar irregularidades na concessão de benefícios fiscais investidos no setor cultural. Ao final dos trabalhos, uma coisa ficou clara: a CPI deixou de lado as disputas políticas e focou nas questões culturais. Assim, foi possível construir algo raro atualmente: a união entre deputados da oposição e da base do governo.
O relatório do deputado Domingos Sávio, do PSDB, foi aprovado por unanimidade e recebeu até elogios de deputados do PT. O corpo do relatório está muito consistente. É um relatório que pontua o que nós apuramos aqui, que já está sendo investigado pelos órgãos competentes, daquilo que foi caracterizado quanto fraude, pontua as necessidades de termos uma estrutura no Ministério da Cultura para que possamos não ter uma demanda reprimida tão grande de prestações de conta e faz com que nós tenhamos a descentralização dos incentivos. O relatório trouxe mudanças para desconcentrar os investimentos, que são feitos principalmente no Rio e em São Paulo. Domingos Sávio defendeu ainda a recuperação do Fundo Nacional de Cultura, com garantia do repasse de recursos provenientes das loterias. O relatório também apontou o desvio de milhões de reais por produtores de cultura. Sávio pediu, entre outros, o indiciamento de pessoas ligadas às empresas de Antônio Bellini, já investigadas pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. O relatório agora será encaminhado para o Ministério Público, para o Ministério da Cultura, entre outras autoridades. Aquilo que nós estamos propondo de mudança na lei só vai se tornar realidade depois de nós vencermos a batalha de aprovar aqui na Câmara, aprovar no Senado e ser sancionado. E eu tenho consciência de que não é uma batalha fácil. Eu peço, inclusive, um apoio suprapartidário que tivemos aqui, porque nós vamos, por exemplo, enfrentar as autoridades da área do planejamento e da fazenda, que hoje contingenciam o dinheiro da cultura. Não é atualmente, não é o atual governo, sempre fez isso. Cultura é extremamente importante. Cultura não é luxo, cultura é a essência, né, da vida, da alma de um povo. Nesta terça-feira, o auditório da TV Câmara sediou a 11ª Conferência Legislativa de Liberdade de Expressão. O tema do debate foi a proliferação das notícias falsas na internet e seus efeitos no ambiente democrático. Com os olhares voltados para as próximas eleições no ano que vem, os participantes discutiram qual é o limite para se combater a divulgação de informações enganosas sem incorrer no cerceamento à liberdade de expressão. Na 11ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão, o secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados e o presidente da Associação Nacional de Jornais resumiram a preocupação. Há incontáveis exemplos de informações falsas que ganham assim, acesso a milhões de pessoas em poucas horas. E o desmentido não consegue chegar na mesma velocidade. Se de um lado temos hoje uma imprensa livre, do outro cabe a nós, agentes políticos, agentes públicos, jornalistas e representantes da sociedade organizada, zelar para preservar a qualidade da informação que se é divulgada. O papel do jornalismo, da educação e o risco de censura foram lembrados. Temos que valorizar a formação ética dos profissionais de imprensa, valorizar a educação para estimular uma capacidade crítica de ler as notícias que são publicadas e que o controle social se realize sem que haja uma censura, um veto às formas diversas de produção de notícia. Na visão da presidente do Instituto Palavra Aberta, que promoveu o debate, já temos leis suficientes para enfrentar o problema. Você criar leis que possam impedir a disseminação de notícias falsas pode também acarretar numa restrição à liberdade de expressão e de imprensa. Com base em exemplos de vários países, debatedores defenderam que a Justiça Eleitoral se prepare para dar respostas rápidas ao problema das informações falsas nas próximas eleições e avaliaram que pode ser necessário ajustar a legislação. Acho que deve se abrir um debate sobre como tratar o assunto. Eu não tenho uma fórmula pronta, mas acho que deve haver a responsabilização criminal de quem produz e divulga informações falsas e deve ter também a obrigação legal de que essas notícias falsas sejam retiradas das nuvens, no limite do possível. Os próprios jornalistas, né, a Unesco e outros que estão debatendo o tema no mundo, estão achando que não há outro caminho. A própria Alemanha, né, que é um país de primeiríssimo mundo, entendeu que precisa de uma lei. O deputado Raul é autor de um projeto sobre o assunto que já tramita na Câmara. Ele e a relatora, a deputada Cristiane Brasil, afirmaram que vão promover audiências públicas para discutir a proposta. Você pode assistir aos debates da conferência no canal da Câmara dos Deputados no YouTube.
Um jogo tem tirado o sono de muitos pais e mães mundo afora. Conhecido como Baleia Azul, o game chega a propor que os participantes cometam suicídio. Só na Rússia, onde o jogo começou, mais de 100 pessoas já teriam tirado a própria vida. No Brasil, também há relatos de vítimas. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara debateu o assunto numa audiência pública na manhã de hoje. O objetivo do encontro foi discutir a proliferação nas redes sociais de grupos de jovens com o tema Baleia Azul. A formação desses grupos tem sido associada a supostos incentivos a situações de risco entre os adolescentes, inclusive o suicídio. Esse é um processo que não é novo também, acho que também a gente saiu do terror social, né? Em outras gerações tinha roleta russa, tinha vamos passar com o carro no farol fechado, assim, a juventude, essa questão na juventude e em outras faixas etárias também, mas principalmente na juventude, está sempre colocado de se colocar em risco, né? Eu acho que o Baleia Azul traz de novidade é estruturar isso como um produto, ou seja, a vida e a morte se tornam de alguma forma um produto, um game. A ONG SaferNet Brasil, uma das entidades que acompanha o assunto, afirma que a repercussão do game na mídia tem causado preocupação entre pais e na sociedade. Para o deputado Sandro Alex, um dos autores do requerimento para a realização da audiência pública, é preciso debater o assunto, mas sem censurar a internet. A internet ela é livre e ela vai continuar assim. Nós vamos continuar o debate através da Câmara dos Deputados porque esse assunto precisa ser esclarecido. Nós não temos uma fórmula de enfrentamento, mas sabemos certamente pela psicologia que o debate, a conversa, a explicitação do problema sempre é o melhor caminho. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.